Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Prêmio Inventores. O Prêmio Inventores, que é uma organização da Agência de Inovação da Unicamp. É um evento que a gente faz com muito carinho todos os anos, com o objetivo de homenagear os inventores da universidade, em especial aqueles que têm patentes concedidas ou que se envolveram em alguma atividade de transferência de tecnologia, até aqueles que auxiliaram empresas filhas da Unicamp e outras empresas a levar seus produtos para o mercado. A gente faz esse evento sempre contando com a ajuda de diversas pessoas, entre elas empresas também, e esse ano a gente teve o apoio mais uma vez da Clark Modê, que é a nossa parceira tradicional no Prêmio Inventores. Muito obrigada, Clark Modê, pelo patrocínio dessa iniciativa de reconhecimento dos inventores na universidade. Eu quero conversar um pouquinho com vocês antes da gente começar. A primeira coisa é avisar que este evento está sendo gravado. Nós vamos disponibilizá-lo depois no canal do YouTube da Inova e vocês podem acompanhar todas as novidades via as mídias sociais da Agência de Inovação da Unicamp. Tá certo? Então acompanhem logo a gravação desse vídeo vai estar ali disponível para vocês. É claro que num evento desse, onde a gente tem diversos inventores e autoridades da universidade e empreendedores, vocês vão querer interagir com os nossos palestrantes e a gente quer que vocês interajam. Então, o que eu vou comentar com vocês? A gente tem duas áreas principais de interação quando vocês passam o mouse, assim, ali no finalzinho, na barra, no rodapé, né, da tela de vocês, tem o chat, onde vocês podem enviar os seus cumprimentos, os parabéns. O que eu vou avisar para vocês, se vocês quiserem conversar com todos, não se esqueçam de alterar ali para os painelistas, para todos os painelistas e participantes ali, all panelists and attendees. De outra maneira, o que vai acontecer, vocês só vão enviar para a gente que está aqui no painel, tá certo? Agora, para as perguntas, eu vou pedir para vocês direcionarem todas as perguntas que vocês tiverem durante este evento ali para o Questions and Answers, para o Q&A, que também fica ali no final. Por quê? Na hora que a gente for para a mesa de discussão, eu vou poder direcionar essas perguntas para os nossos palestrantes. Então, não coloquem as perguntas de vocês no chat, de outra maneira pode ser que eu as perca, tá certo? Ok, vamos conversar um pouquinho sobre a dinâmica do dia. Esse é um evento de dia todo. Agora, no período da manhã, a gente vai estar das 10 ao meio-dia, a gente faz um intervalo e voltamos às 2 da tarde, das 2 às 6, das 2 às 4, na verdade, 16. No período da manhã, nosso foco vai ser para a área de transferência de tecnologias. A gente vai estar aqui dando o destaque para a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, que é a unidade de destaque em transferência de tecnologias esse ano. E também vamos ter, além da mesa de autoridades, vamos ter aí 2 casos de sucesso de transferência de tecnologia com produto no mercado. Bem, para quem tiver um interesse também na área de proteção à propriedade intelectual, à tarde estamos com a programação recheada. Além da abertura de autoridades, a gente vai tratar também do nosso novo programa de análise estratégica do portfólio de patentes. Então, eu sei que muitas vezes a gente tem outros núcleos de inovação tecnológica, outras pessoas que lidam com a inovação, querendo saber o que a gente está fazendo na Unicamp. É a oportunidade de ter um gostinho do que a gente vem preparando e vem trabalhando em conjunto com a nossa comunidade. Vamos ter também aí uma mesa sobre softwares e vamos trazer 2 casos de programas de computador da Unicamp que são da área da saúde com aplicação social importantíssima. Então, não percam a programação da tarde. Agora, logo cedo, eu gostaria de apresentar a nossa mesa de autoridades. Nós temos o grande prazer de ter hoje no Prêmio Inventores o professor Antônio José de Almeida Meirelles, reitor da Unicamp, bem como a professora Ana Maria Fratini Filetti. A professora Ana Maria, ela é a primeira diretora executiva mulher na Agência de Inovação da Unicamp, então é um grande prazer para a gente ter a professora Ana com a gente nessa gestão. E o professor Diniz, diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, unidade de destaque na transferência de tecnologias este ano. Para começar, eu gostaria de convidar para fazer o uso da palavra professora Ana Maria Fratini. Professora Ana, seja bem-vinda.
Bom dia, Vanessa, obrigada pela apresentação. Bom dia a todas e todos que nos assistem. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, e ainda mais nesse cargo, né, tão importante aí de diretora executiva. É uma grande satisfação, realmente. Gostaria de cumprimentar, primeiramente, o magnífico reitor da Unicamp, professor Dr. Antônio Meirelles. É um prazer tê-lo conosco. E cumprimentar também o professor José Alexandre Diniz, diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, que foi a unidade de destaque na transferência de tecnologia, agora no prêmio de 2021. E, enfim, nós estamos aqui hoje e o nosso objetivo, né, como sempre em todos os eventos da Inova, é o objetivo de fortalecer nossa cultura de empreendedorismo e inovação dentro da universidade. E esse prêmio é relativo às atividades de homenagem a todos os inventores da Unicamp. E esses inventores deste ano que foram premiados, eles estão divididos em 3 categorias. A primeira categoria é patente concedida. Então, no ano de 2020, nós tivemos 265 inventores, alunos, docentes, pesquisadores, funcionários que tiveram patentes concedidas e que foram reconhecidos e que receberão o certificado por e-mail ainda. A segunda categoria é a categoria de tecnologia licenciada. Então, são invenções que foram transferidas por meio de contratos e de parceria com empresas públicas ou privadas. Nessa categoria, nós temos 42 profissionais da universidade com tecnologias licenciadas. E a terceira categoria é tecnologia absorvida pelo mercado. Então, são resultados de pesquisa que foram licenciados para empresas parceiras e que já estão sendo comercializados. Então, são 9 inventores que tiveram essas tecnologias, as suas tecnologias absorvidas pelo mercado. Então, gostaria de parabenizar todos esses inventores da universidade, e também dizer que nós temos o prêmio de reconhecimento às unidades, né? Então, o Instituto de Química foi a unidade de destaque na proteção a propriedade intelectual. Ela foi responsável por 30% dos pedidos de patentes depositados em 2020 e também está envolvida em 23% das patentes concedidas pelo INPI no ano passado. Então, gostaria de, desde já, parabenizar o Instituto de Química. E junto conosco aqui a gente tem, né, o professor Diniz, que é o diretor da Elétrica, da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação, que foi a unidade de destaque em transferência de tecnologia. Então, essa unidade teve participação em quase 80%, 77% dos contratos de licenciamento firmados na universidade no ano de 2020, e desse total, 35 contratos se referem à licença do software GETS, que foi desenvolvido em conjunto com o CEB, o Centro de Engenharia Biomédica, junto com a Elétrica. Então, parabéns à Faculdade de Engenharia Elétrica, que também já recebeu esse prêmio em 2019 e 2020, então é a terceira vez. Bom, eu considero assim que licenciar uma tecnologia é uma enorme conquista, né? Principalmente em tempos, né, de recursos escassos e uma pandemia em andamento. Então, assistir, né, ao fruto de um longo trabalho de pesquisa dos pesquisadores, passando a servir a sociedade, é a certeza de uma missão acadêmica vencida e rigorosamente cumprida, né? Então, só nos resta realmente parabenizar a todos que estão envolvidos aqui, estão sendo premiados. Além disso, gostaria de já agradecer e parabenizar também
a professora Maria Ângela Meirelles e ao professor Mário Marostica, ambos da Faculdade de Engenharia de Alimentos, que se prontificaram a estar aqui hoje pela manhã conosco. Eles são premiados e vão dividir conosco a experiência de ter uma tecnologia já no mercado. Então, temos as empresas parceiras aí, a Rubion e a S Cosméticos, representadas pela Soraya e pelo Eduardo Aledo, que também estão presentes aqui. Então, parabéns por essas parcerias e muito obrigado por se disporem a estar conosco aqui hoje cedo, passando essas experiências. E, finalmente, Vanessa, gostaria de agradecer a toda a equipe técnica da Inova, né? Porque sem o trabalho de todos vocês, né, equipe toda da Inova, eu acho que seria muito difícil que a gente chegasse a índices tão volumosos e tão impactantes em nível brasileiro, né? E, Vanessa, obrigado por sua equipe de Relações Institucionais e Comunicação por organizar esse evento. Te devolvo a palavra. Obrigada, viu, professora? Nós da Inova sempre temos muito carinho em organizar esse evento, a gente sabe o quanto é importante esse contato com a comunidade interna da Unicamp. Vamos agora, então, ao convite para o professor Dinias, que é diretor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, novamente vencedora na categoria Transferência de Tecnologias, unidade de destaque na transferência de tecnologias. Parabéns, professor Dinias. A palavra é sua. Obrigado, Vanessa, pela palavra. Bom dia a todos. Parabéns, Vanessa, pela organização. Parabéns, Inova, pela organização. Deixe-me cumprimentar o magnífico reitor da Unicamp, o professor Antônio José de Almeida Meirelles, o nosso Tom Zé, a nossa prezada diretora executiva da Agência de Inovação da Unicamp, professora Ana Maria Fratini Filetti, os prezados pró-reitores, prezados colegas diretores das unidades, os colegas professores, funcionários, alunos e representantes de empresas aqui presentes virtualmente. Para a comunidade da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, a nossa querida FEC da Unicamp, é uma honra receber esse prêmio Inventores da Agência de Inovação, a Inova, na categoria Destaque na Transferência de Tecnologia, sendo a unidade com o maior número de tecnologias licenciadas. Receber esse prêmio traz mais motivação para a nossa comunidade da FEEC, continuar mantendo a excelência em pesquisa e na transferência de tecnologia para as empresas. E estamos recebendo esse prêmio pelo terceiro ano. Nos anos anteriores, 2019 e 2020, com 6 e 4 patentes, envolvendo inventores na FEC, que foram transferidas para o setor empresarial, respectivamente. Portanto, é um orgulho imenso para a nossa comunidade ser tricampeã. Segundo a Inova, através da reportagem assinada pela jornalista Ana Paula Palazzi, que eu já agradeço, a FEC registrou um aumento de 90% no número de licenciamentos nos últimos 3 anos. Ocupa a primeira posição no ranking da Inova Unicamp, tendo pesquisadores, alunos, ex-alunos e docentes envolvidos num total de 37 dos 48 contratos firmados pela Unicamp no ano passado. Este é o mais alto índice de licenças de uma única unidade da universidade desde 2003, após a criação da Agência de Inovação da Unicamp, que passou a consolidar os dados anualmente. Como já disse a professora Ana Fratini, do total de 37 contratos assinados, 35 são do GETS, que é um software. Esse software foi desenvolvido pela equipe do professor José Wilson Bassani, com cooperação entre a FEEC e o nosso querido SEB, o Centro de Engenharia Biomédica, que esse software executa o gerenciamento de equipamentos hospitalares e é capaz de gerar grande impacto na vida das pessoas, principalmente de quem depende do SUS. Trata-se de uma negociação que levou 5 anos com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER-H, que permitiu que os hospitais universitários federais públicos dessa rede recebessem contratos individuais de uso.
No caso, são 40 hospitais universitários federais da rede EBCH que estão usando esse software gratuitamente. O outro contrato assinado beneficia a sociedade através de um novo método para transmissão de vídeo digital, a partir de um convênio de pesquisa e desenvolvimento firmado com a grande Samsung. A equipe do professor Christian Rodolfo Esteves Rotenberg desenvolveu uma forma de contornar a sobrecarga dos canais de streaming sem precisar aumentar a capacidade de banda larga. A nova metodologia é baseada no protocolo MMT, ou MPEG Media Transport, e permite a maior fabricante de smartphones e televisores do mundo melhorar a qualidade da transmissão com o uso de multipercursos de streaming de mídia. O outro projeto licenciado em 2020 é uma máquina de capina elétrica para o controle de ervas daninhas e outras plantas indesejadas no campo, na agricultura. O equipamento é mais eficiente que a capina manual, porque dá descarga elétrica e com menos impacto ambiental que os usos de herbicidas. E foi desenvolvido pela equipe do professor José Antenor Pomilho, em parceria com a Zaso Group AG, que é uma empresa especializada em soluções não químicas de gerenciamento rural. Ainda na reportagem da jornalista Ana Paula Palazzi, nos foi questionado o seguinte: por que a FEC é a primeira em transferência de tecnologias? Eu respondi o seguinte: primeiro, eu me sinto muito honrado de controlar uma equipe sensacional, com profissionais muito competentes e reconhecidos pelo mercado que trabalham focados no que fazem. Segundo, o currículo multidisciplinar da FEC é apontado como um diferencial que estimula a inovação, formando alunos com aprendizados técnicos e específicos. Vale salientar que a nossa grade curricular tem uma característica singular. Quase 25% das disciplinas obrigatórias para os cursos são ministradas em laboratórios. Desde o início, o estudante tem práticas em áreas tão diversas como aquelas em que poderá atuar profissionalmente. Tem oportunidade de exercitar-se na concepção, na análise, síntese de sistemas eletroeletrônicos, sistemas de telecomunicações, sistemas de automação e de engenharia biomédica, utilizando avançados recursos tecnológicos disponíveis nos laboratórios da FEC. São disciplinas, pessoal, mão na massa, que mostram para os estudantes os problemas e as soluções de engenharia. Em terceiro, eu citei a infraestrutura e competência para gerar tecnologias e difundir inovações no mercado que está presente nas bases da FEC, na história da FEC. A unidade, por exemplo, é o berço de instituições renomadas, como o Centro de Tecnologia de Informação Renato Ascher, CTI, e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Telecomunicações, CPQD. E a proximidade com outras instituições que produzem pesquisas de ponta, como o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, e o Instituto Eldorado, fazem da nossa FEC um polo formador de profissionais com amplo conhecimento. Vale salientar ainda que, além das premiações em transferência de tecnologia, a nossa FEC também é premiada em origem de empresas filhas. Segundo os dados da Inova, são 927 empresas filhas da Unicamp, que faturaram 8 bilhões em 2020, com mais de 33 mil empregos. E 17,9% das companhias foram originadas a partir de alunos, ex-alunos e professores da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. Trata-se da maior parcela entre as unidades da Unicamp. Portanto, além das premiações de transferência de tecnologia, somos também premiados em origem de empresas filhas. Assim, podemos dizer que nós somos inovadores e empreendedores também. Como se pode observar, pessoal, a Agência Inova é muito importante para a FEC e para a Unicamp também, pois permite que nossas pesquisas se tornem produtos e sejam transferidas para empresas parceiras. Trata-se de uma verdadeira e fundamental parceria. Assim, gostaria de agradecer à Unicamp, aqui no nome do professor Tom Zé, a Agência Inova, aqui no nome da professora Ana Fratini, da Vanessa, e por toda a cooperação que a Agência Inova tem tido com a FEC,
e pela reportagem da jornalista Ana Paula Palazzi, que ajudou a divulgar esse evento e a nossa faculdade. Agradecer aos professores da faculdade, especialmente os professores Bassani, Antenor e Christian, com os funcionários, alunos, participantes das pesquisas que geraram os licenciamentos. E agradecer às empresas parceiras no licenciamento. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Tom Zé, muito obrigado, professora Ana Fratini. E não se esqueçam, a fé que é tricampeã. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vanessa. Volta a palavra para você. Desculpa o telefone tocar no meio da... Vanessa, você está no mudo. Vanessa, você está sem voz. Obrigada por me avisar. Parabéns, professora. Em nome do time da Inova, também agradeço o carinho que sempre há em torno da gente. Seguindo com a mesa, eu gostaria de convidar agora o magnífico reitor da Unicamp, professor Tom Zé. Professor Tom Zé, seja bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Então, gostaria de iniciar cumprimentando a professora Ana Fratini, diretora executiva da Inova, como a Vanessa destacou, é a primeira mulher à frente desse desafio, né? Gostaria de cumprimentar o professor Diniz, com quem tive o prazer de compartilhar por muito tempo o Conselho Universitário. Queria cumprimentar todos os representantes de empresas, as demais autoridades acadêmicas, pró-reitores, diretores, coordenadores que estejam acompanhando a nossa cerimônia, cumprimentar toda a comunidade acadêmica e os demais espectadores deste evento. É com imenso prazer que eu me uno nesta manhã para celebrar os feitos das unidades e do conjunto de docentes, pesquisadores, alunos e ex-alunos da Unicamp contemplados com o Prêmio Inventores em 2021. Infelizmente, em razão das restrições impostas pela pandemia, não poderei parabenizar pessoalmente os homenageados nessa 13ª edição do prêmio, como gostaria de fazer. Dito isso, transmito por aqui os cumprimentos da nova gestão a todos os inventores que tiveram tecnologias patenteadas, licenciadas e ou absorvidas pelo mercado no decorrer de 2020. Felicito também o Instituto de Química e a Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, aqui representada pelo querido Diniz, pelos impressionantes resultados obtidos no ano passado, respectivamente, na proteção à propriedade intelectual e na transferência de tecnologias para o setor produtivo. Tais resultados comprovam de forma inequívoca que, a despeito de todas as adversidades que vivemos no passado recente, a Unicamp manteve seu compromisso e empenho em levar para a sociedade as tecnologias e o conhecimento aqui desenvolvidos, algo que certamente perdurará enquanto convivermos com este cenário desafiador. Neste sentido, devo dizer que a Inova foi muito feliz ao decidir homenagear os contemplados nessa edição de Prêmio Inventores por meio de um webinário que destaca diferentes aspectos do rico ecossistema de inovação de nossa universidade, abrindo também espaço para interação com o público. Não posso deixar de registrar também a minha satisfação pessoal com o fato de os organizadores terem escolhido duas tecnologias desenvolvidas na Faculdade de Engenharia de Alimentos, unidade a qual sou vinculado e que despertou em mim a vocação para a docência e para a pesquisa, duas tecnologias que vêm ilustrar o caminho a ser percorrido para que uma invenção saia da bancada do laboratório e chegue até o consumidor. Compartilho aqui a felicidade que é para um cientista inventor transformar um longo período de acúmulo de conhecimento, de estudo, de investigação, em um produto. Essa transformação exige criatividade e exige um olhar focado nas oportunidades que o mundo externo fornece, reivindica, solicita, né? As oportunidades que estão aí fora da nossa
academia. É só assim que a gente consegue transformar todo aquele conhecimento acumulado em algo que tenha impacto direto na sociedade e no mundo econômico. Mas tal sucesso exige também que as empresas e as instituições externas contribuam para a viabilização disso no mundo externo. E, para que isso seja verdade, nós necessitamos dessa grande contribuição que é dada pela Inova. Então, queria também, nesse momento, parabenizar toda a equipe da Inova pelas grandes conquistas nesse processo de levar as nossas tecnologias para o mercado, para as instituições. São tecnologias que atingem uma variedade e diversidade de empresas e que também deverão, no futuro, se propagar para instituições públicas, para inovações nas políticas públicas, na economia solidária. Quer dizer, nosso objetivo tem que ser servir amplamente à sociedade. Por fim, gostaria de ressaltar a disposição desta gestão em aproximar cada vez mais a Unicamp da cadeia de produção, algo que consideramos essencial para expandir as fronteiras do conhecimento aqui produzido. Como bem demonstra o histórico do Prêmio Inventores, esta universidade tem um enorme potencial para promover o avanço da sociedade brasileira em diversas áreas. Potencial esse que esperamos ajudar, junto com a Inova, a converter em frutos perenes, baseados na ciência, tecnologia e conhecimento que as nossas unidades, que a nossa comunidade, que os nossos centros e núcleos desenvolvem. Agradeço muito a atenção de vocês e desejo um excelente webinário e a continuidade dessas atividades. Obrigado. Professor Tom Zé, muito obrigada mesmo. E é um grande prazer ter essa mesa incrível de autoridades hoje aqui com a gente, dando esse prestígio a todos os inventores que estão sendo homenageados no escopo do prêmio. Vanessa, me permite só uma última fala? Claro, achei que você tivesse terminado. Eu queria cumprimentar a professora Maria Ângela, da FEA, e o professor Mário Marostica, pelas premiações e pela transformação de todo esse conhecimento em produtos para o mercado, né? Aí tem também um toque pessoal. Como vocês sabem, Maria Ângela é minha querida irmã. Obrigado, Vanessa. Obrigada, professor. Ok, quero convidar todos vocês que estão assistindo a gente agora a assistirem um vídeo que trata um pouco sobre esse trabalho da Inova de conectar a comunidade interna da Unicamp com o mundo externo, com as empresas. O que a gente faz? Conexões. Muito antes das interações serem virtuais, as conexões já transformavam nossas vidas. São elas que fazem o nosso cérebro processar estímulos e dar respostas, e é por meio delas que compartilhamos conhecimento com o mundo. As conexões também permitem que a inovação desenvolvida na universidade não fique apenas no papel, e uma das formas que fazemos isso é por meio da transferência de tecnologia. Para que o resultado de uma investigação científica se converta num serviço ou produto em benefício da sociedade, existe um longo caminho a percorrer com a realização de testes, a proteção da tecnologia, o estudo do mercado para desenvolvimento de um modelo de negócio e não para por aí. Esse processo começa com a conexão entre os pesquisadores e a Agência de Inovação da Unicamp, na comunicação dos resultados de pesquisas que tenham potencial para responder a problemas do cotidiano e melhorar as nossas vidas. Na Inova Unicamp, trabalhos com perfil tecnológico inovador são avaliados por um time de especialistas que cuida dos detalhes da proteção da propriedade intelectual, como o depósito da patente. A Inova mantém todos os perfis de tecnologias e softwares protegidos no portfólio de patentes da Unicamp, um site aberto para consulta e uma importante conexão da universidade com a comunidade externa.
São cerca de 1.000 patentes disponíveis para licenciamento com o setor público e privado. A transferência de tecnologia, em geral, acontece a partir de contratos firmados com o governo e empresas estabelecidas. Outras vezes, ela se dá pela formação de novas spin-offs, que são empresas criadas a partir de uma tecnologia da universidade. São essas empresas que se encarregam de desenvolver as tecnologias comercialmente para convertê-las em produtos ou serviços prontos para serem levados ao mercado. Em todo o processo, a Inova Unicamp está lá, apoiando a troca de conhecimento científico e tecnológico, fomentando o desenvolvimento socioeconômico do Estado e do país. Parabéns, inventores da Unicamp! É a partir do seu esforço que a inovação acontece. Aí nossa pequena homenagem a todos os inventores e um pouco do que a gente faz, um pouquinho de coração do que a gente faz na Inova para levar o que vocês fazem até as empresas e ao mercado. Vamos conhecer então agora 2 casos de sucesso de empresas que transferiram tecnologias desenvolvidas nos laboratórios da Unicamp, foram empresas incubadas e recentemente lançaram produtos no mercado. Eu quero começar, nós vamos começar com o caso do Serum Rejuvenescedor, que a tecnologia nasceu nos laboratórios da professora Maria Ângela de Almeida Meirelles, e tivemos aí a sorte também de trabalhar conjuntamente com a empreendedora Soraya Alcatibe, CEO da S Cosméticos do Bem. Para começar a contar essa história, eu gostaria de convidar a professora Maria Ângela. Professora, está com a gente? Seja bem-vinda. Estamos todos bem aqui? Está me vendo? Está me ouvindo? Som funcionando bem. Então, vamos começar a contar essa história. Essa história é uma história antiga, bastante antiga, porque eu me lembro, não existia nem Inova quando eu, pela primeira vez, solicitei um pedido de privilégio, né? E anos se passaram, a Inova virou uma realidade, sempre parceira. Eu só tenho elogios para a equipe da Inova, por todos os momentos, a Inova sempre esteve presente e auxiliou muito para que as histórias de sucesso, vamos dizer assim, pudessem chegar a termo, né? Então, eu vou contar essa história usando alguns slides, porque fica mais fácil para mim explicar o que e como nós desenvolvemos essa tecnologia que finalmente virou um produto no mercado através da S Cosmético e toda a parceria com a Soraya. Então, foi o desenvolvimento, eu vou falar sobre o desenvolvimento do processo. E a Soraya vai falar sobre o uso daquilo que a gente fez, né? Lógico que esse não foi um trabalho individual meu, esse trabalho teve a participação ativa, importante, da doutora Renata Vardanega e da doutora Gislaine Faria, ambas eram pós-doc no laboratório que eu coordenei durante vários anos na universidade, e é um laboratório que começou em 1984 com o objetivo de desenvolver tecnologias limpas, ou seja, tecnologias sustentáveis. Então, a gente está falando de muito tempo atrás, né? Essa era eu diria assim, uma ideia um pouco ousada para a época. Hoje é uma ideia bastante corriqueira, digamos assim. Então, para desenvolver processos verdes, limpos, eu
me foquei na obtenção de ingredientes para a indústria de alimentos, pensando na área de suplementos, né? Só que muitos dos processos que nós desenvolvemos, eles podem ser aplicados para a área de cosmético, podem ser aplicados na área de fármacos, e eu selecionei como o principal processo para estudar um processo de extração a partir de matrizes sólidas, nesse caso, são plantas, né? São folhas, são flores, são galhos, são botões, são sementes. E, nesse caso específico, a Soraya nos procurou para desenvolvermos um processo de obtenção de algumas frações da planta Artemisia, aonde o extrato dessa planta poderia ter alguma artemisinina, que é a substância usada para preparar um dos vários medicamentos para tratamento da malária. Porque ela não queria que fosse muito rico em artemisinina, mas tivesse alguma artemisinina. Então, nós tínhamos que desenhar um processo verde, né? Uma tecnologia limpa, para obter esses extratos. Então, nesse sentido, nós pensamos, vamos trabalhar com os fluidos supercríticos, que é, vamos dizer, o que moveu o laboratório nos seus primeiros 20 anos. A partir daí, nós incorporamos outras tecnologias. Mas o que é a extração supercrítica? O que são esses fluidos supercríticos? Então, eu vou explicar hoje, a minha palestra tem basicamente dois momentos, um que envolve a explicação do que é esse solvente chamado limpo e, na sequência, como foi desenvolvido o processo, no caso da Artemisia, para a S cosmético, né? Então, o que é um fluido supercrítico? Bom, aqui eu tenho um cilindro, e dentro desse cilindro eu coloquei um gás, e esse gás é o dióxido de carbono. Eu falo porque futuramente. Então, aqui nós temos o dióxido de carbono, que, nessa condição, a temperatura é um pouquinho acima do ambiente, mas a pressão é ambiente. Então, a densidade desse gás é 1,7 gramas por centímetro cúbico. Então, vamos acelerar um pouquinho agora. Eu vou começar a pressurizar. Esse meu cilindro, ele tem um êmbolo, e esse êmbolo permite que eu faça pressão sobre o gás. Então, a minha coloração aqui vai mudando para indicar que a densidade do gás está aumentando. Então, eu fiz um percurso aqui, um processo, mantendo a temperatura constante, e fui da pressão. Olha, eu estava inicialmente a 1 bar, agora eu estou a 100 bares, e vou de 100 bares a 300 bares, e olha o que acontece com a densidade. Ela vai de 628 a 909 quilogramas por metro cúbico. Se eu aprofundar, fizer uma pressurização um pouquinho mais forte, eu vou ter uma densidade muito próxima da densidade da água. E por que é importante isso? Bom, porque uma substância, a qualidade principal de um solvente é a qualidade de solvatação, né? E a solvatação, ela é ligada intrinsecamente à densidade. Então, o dióxido de carbono, que no seu estado gasoso, né, que nesse estado aqui não tem uma função de solubilizar nada, nessa condição aqui ele pode solubilizar diversas substâncias, e a quantidade ou a qualidade das substâncias que eu
obtenho depende justamente da condição de temperatura e pressão. Bom, então, com o requisito da empresa, nós pensamos num processo da seguinte maneira: a Artemisia in natura, ela sofreria um processo de seleção onde os galhos seriam removidos, porque não era interessante a presença dos galhos no nosso extrator, que é um extrator de leito fixo, ou seja, o sólido fica fixo no equipamento. E nós fizemos o desenvolvimento do processo. Obviamente, esse fluxograma é o fluxograma final, aonde o leito empacotado sofria um processo de aquecimento, depois de pressurização para chegar naquelas condições que eu disse para vocês. É óbvio que aqui eu não estou colocando exatamente qual é a temperatura e pressão, porque essas são condições que são sujeitas a não serem divulgadas, né? Eu tinha um tempo, e aí um tempo estático, que é o tempo de estabilização do extrator, e, finalmente, eu tenho aqui a obtenção da primeira fração. E essa primeira fração era uma fração muito rica nos compostos voláteis. Bom, a massa sólida que sobrou no extrator, eu passei por um processo de resfriamento. Então, olha, eu estava numa temperatura, agora estou numa temperatura mais baixa. Pressurizei novamente deixei um tempo estático, que na verdade é um tempo de equilibração do sistema. Usei um solvente, que é o CO2 combinado com alguma coisa, que eu não vou dizer o que é, e obtive uma fração que tinha artemisinina, mas não muita, tinha um pouco de artemisinina. E o sólido que sobrou aqui, eu passei para uma outra condição de processo e obtive a fração residual, despressurizei e tenho a remoção da matéria-prima sólida, que ainda tem um valor intrínseco, né? Então, só rapidamente mostrando, olha, do ponto de vista de equipamento, é isso, a minha artemisinina está dentro do equipamento, aqui eu estou obtendo a primeira fração, depois eu obtenho a segunda fração, aonde eu estou sempre mexendo com o conjunto de temperatura e pressão para obter a fração da forma na composição desejada pela empresa, né? Pela S Cosmético. E, usando esse processo para outras matérias-primas, eu estou mostrando aqui algumas matérias-primas que nós já trabalhamos no laboratório, desenvolvemos processos, então, o cravo da Índia, a pimenta, o funcho, a erva doce, o baru, a farinha desengordurada do urucum, que, veja, contém toda a bixina aqui. E, da continuidade, eu gostaria de agradecer à universidade, na pessoa do seu reitor, do meu irmão, do professor Antônio José, a FEA, pelo apoio que eu recebi durante todo esse tempo para desenvolver, né, esse laboratório, para a CAPES, que nos deu muitas bolsas de estudo, FAPESP, CNPq, que nos deram muito dinheiro para o desenvolvimento do processo, todas as parcerias que a Inova nos ajudou a fixar, e eu agradeço muito, lembrando que eu gostaria de dedicar essa palestra para todas as vítimas da Covid-19. Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora. Muito obrigada. Vamos continuar essa história, então. Eu convido a empreendedora Soraya Alcatibe. Soraya, seja bem-vinda. Conta para a gente como a história continua e como é que você transformou essa linda pesquisa num produto que nos deixa mais lindas.
Foram muitas aventuras, né? E foi um prazer enorme aí estar incubada na Inova, com tanto aprendizado, por compartilhar um pouquinho essa experiência com vocês. Eu gostaria inicialmente de agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, em especial a professora Maria Ângela, né, que fez uma apresentação assim que me emociona de ver a inteligência que ela depositou nessa investigação científica, nesse processo, e como ela foi tão coerente com a gente, né, para que a gente pudesse sincronizar e chegar no nosso primeiro produto. Então, muito obrigada, estou honrada por estar aqui com vocês. Vou compartilhar a minha apresentação. Pronto? Certinho, Soraya. Tá ótimo, vamos seguir. Então, eu fui convidada aqui para falar um pouco do case do Sérum Rejuvenescedor Biotech S, né, que foi o nosso primeiro produto a partir aí da tecnologia desenvolvida pela FEA, né, comandada aí pela professora Maria Ângela, e essa tecnologia, ela foi régua e compasso para a gente chegar aí no nosso primeiro produto, que foi o Sérum Rejuvenescedor. Nós lançamos no mercado o Sérum Rejuvenescedor em setembro, né? E praticamente já estamos encerrando aí com as últimas unidades. Então, mostra que a ideia, a tecnologia disruptiva, né? O que ela faz com o produto no mercado. Então, a gente superou nossas expectativas, mostrando um produto para o mundo aí. Começamos a comercializar no Brasil, mas agora o mundo já está de olho no que a gente desenvolve, né? Então, eu sou Soraya, CEO fundadora da empresa, e nós iniciamos nossas atividades na S Cosméticos com um propósito, né? Que era de surpreender ao desenvolver dermofitocosméticos inovadores, verdadeiramente sustentáveis, com impacto positivo na saúde e bem-estar para um mundo mais belo e justo. Então, é importante ressaltar que o nosso propósito, ele anda em sinergia com a economia circular e tripé da sustentabilidade, né? Que são condições aí sine qua non para manter empresas em pé nessa nova era. Bom, quando a gente começou, né, os trabalhos de pesquisa dentro da Unicamp, né, as nossas primeiras investigações científicas aí, com a ideia de desenvolver um produto, a gente nem imaginava chegar até aqui, muito menos enfrentar uma pandemia, e muito menos lançar um produto em plena pandemia que fosse fazer um sucesso aí no mercado, né? Então, durante as nossas primeiras pesquisas, nós aventamos aí uma lacuna no mercado, né, que era introduzir produtos com alto valor agregado, sustentável, que o mercado carecia disso. Tanto é que hoje a gente confirma que as maiores empresas de cosméticos e farmacêuticas no mundo vão conseguir o que a gente fez até hoje, né? Trabalhando com toda a cadeia produtiva no tripé da sustentabilidade a partir de 2030. Então, mostra aí que realmente a gente conseguiu aproveitar a tecnologia para fazer realmente um produto disruptivo. Bom, em 2015, nós nos tornamos uma startup, né, onde a gente foi incubada aí na agência de inovação, na Inova, né, na incubadora de base tecnológica, a Unicamp, e onde a gente teve aí um longo aprendizado com muita gente boa, que nos deu todo o apoio para que a gente pudesse seguir. E conseguimos aprovar vários projetos para se manter em pé. Em 2018, nós tivemos o primeiro protótipo desenvolvido,
e em 2020, efetivamente, colocamos o primeiro produto no mercado. A nossa perspectiva é que em 2024, a S Cosméticos do Bem se consolide no mercado, tanto cosmético quanto farmacêutico. Bom, então, a partir dessa tecnologia inovadora, né, que foi régua e compasso para que a gente chegasse no produto, né, desenvolvida aí com muita expertise pela equipe da professora Maria Ângela, nós chegamos usando a matéria-prima Artemisia nua, que é uma planta considerada milagrosa pela ciência, não foi à toa que a gente escolheu, e usando todo o cuidado com toda a cadeia produtiva, nós chegamos em 3 coprodutos, que nada mais são que frações bioativas, e testamos as atividades terapêuticas dessas frações. E a partir dessas frações, nós conseguimos obter vários produtos. E escolhemos o sérum rejuvenescedor por vários motivos, né? E a perspectiva é que a gente ramifique muito o nosso portfólio a partir de apenas esses 3 produtos obtidos pela tecnologia e Artemisia nua. Bom, então, as 3 frações que nós chegamos, nós patenteamos, né? Foram essas 3, e nós escolhemos a segunda aqui, que é essa com atividade cicatrizante probiótica, e ela performou muito bem no produto, né? Na base que nós compusemos também, que é uma base sustentável, e os resultados realmente surpreenderam, né? Então, com isso, o sérum rejuvenescedor Biotech S, ele é considerado o primeiro produto dermocosmético grau 2, registrado na Anvisa, sustentável, eficaz e seguro. Bom, eu vou falar um pouco dos desafios para chegar até aqui de uma forma bastante sucinta, né? E vou destacar alguns desafios. Quando a gente iniciou essas atividades lá em 2011, a gente sabia que ia ter muito desafio pela frente. E eu faço uma analogia com essa atividade do slackline, né? A gente achava que era andar de slackline baixinho, assim, né? Mas ao longo do tempo, a gente foi vendo que era com toda a equipe, né? Inclusive com a equipe da professora Maria Ângela, que era andar de slackline lá nas alturas, né? Então, eu considero que o primeiro desafio foi chegar na ideia inovadora, né? Nós ficamos quase 3 anos trabalhando e validando a nossa ideia, até chegar numa ideia inovadora. E o segundo desafio nós trabalhamos aí com a seleção de pessoas, porque a startup, ela muda muito de cenário, né? Um dia a gente está de um jeito, outro dia está de outro, e a gente precisa de pessoas que acompanham isso. Então, sem pessoas a gente não inova, e a gente precisa de pessoas resilientes, dispostas a enfrentar desafios, né? E com muitas habilidades humanas, para que a gente consiga realmente atingir os nossos objetivos, né? O terceiro desafio que eu considero aqui importante são os recursos financeiros, né? Então, para você conseguir recurso financeiro para financiar uma pesquisa desse nível, né, tecnológico, a gente precisa transformar, engrenar a ideia, né? E mostrar que a gente pode ganhar muito dinheiro com essa ideia. Então, nós, com isso, escrevemos vários projetos, né? E tivemos aprovação de 3 projetos PIP, FAPESP, que é Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa, mais um projeto em parceria com a FINEP. Hoje nós já estamos indo para o 2º ciclo num projeto Senai Inovação, né? Então, graças a esses recursos não reembolsáveis, é que a gente conseguiu parar em pé nessa ideia. Então, nós tivemos apoio da FAPESP, FINEP, Instituto Senai, e gostaria de destacar também um apoio da Inova, da Agência de Inovação, da Encamp, de toda a equipe, que foram simplesmente maravilhosos para que a gente pudesse criar asas e voar.
né? Na verdade, a Inova nos deu asas para voar. E ajudou a gente em todo o processo de validação, realização de parcerias para comercialização, modelo de negócios, né? E depois fomos caminhando com outras parcerias para precificação, mas a Inova foi fundamental no quesito networking, né? Porque cada passo que a gente dá, a gente precisa validar, porque senão vai chegar no mercado e vai levar uma lambada, né? Então, a gente morria de medo, que a gente chama do Vale da Morte. Então, a gente não queria cair nesse Vale da Morte e realmente conseguimos ultrapassar, felizmente. O quarto desafio que eu coloco aqui seria o desenvolvimento da tecnologia de forma escalável, né? Então, nós tivemos recursos também para provar que a tecnologia desenvolvida lá na FEA era escalável e que a gente podia seguir com o desenvolvimento do produto e escalar também esse produto, né? Então, esse foi um desafio, porque custou bastante dinheiro e trabalho também para fazer essa etapa. Bom, aqui, então, quinto desafio, eu coloco o desenvolvimento do produto em si. O desenvolvimento do produto acompanhou toda a nossa trajetória, porque a gente teve que buscar ingredientes sustentáveis para compor esse produto e harmonizar toda essa formulação, né? E também aventar a possibilidade de desenvolver outros produtos. Então, transformar a ideia num produto final foi um grande desafio para a gente, num produto ideal, né? Porque a gente queria colocar logo no mercado, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha um pouco de receio dos riscos em relação ao que faltava compor esse produto final. Bom, o próximo desafio foi posicionar o produto no mercado em si, né? Nós tivemos que fazer várias parcerias para posicionar. A nossa estrutura comercial era precária, a gente teve que correr atrás disso, mas mesmo assim a gente teve sucesso nas vendas do primeiro lote do produto. Agora a gente já está indo para o segundo lote em parceria com outras empresas. Bom, agora estamos aqui. O nosso objetivo é escalar esse produto e levar para o mundo. E desenvolver outros também, né? A partir dessa tecnologia. Bom, um outro desafio que eu considero o maior deles, né, é o desenvolvimento pessoal em direção à plenitude humana. Eu acredito que esse desafio ele permeia todos os outros, né? Então, a gente precisa estar sabendo lidar com muita destreza todas as avalanches que a gente recebe diariamente. Bom, eu acredito que, além do elemento conhecimento, pesquisa, parcerias e tudo mais que a gente citou, faltaram alguns elementos, mas eu levanto que a fé, né, é extremamente importante. E segundo Martin Luther King, né, ele dizia o seguinte, que a fé é pisar no primeiro degrau, mesmo que você não veja a escada inteira. E foi isso que aconteceu no início. No início, todo mundo falava, imagina, você não vai conseguir chegar num produto, isso é muito desafiador, né? Mas eu imaginei, na minha cabeça eu tinha esse produto e a gente conseguiu construir a partir desse sonho, né? E graças a uma equipe bastante resiliente aí, eu só tenho a agradecer a essa equipe multiprofissional, tetravalente, né, multicompetente, agora enxuta, né, mas nós chegamos a ter mais de 14 pesquisadores, uma equipe que foi premiada ano passado pelo prêmio Top 100, né? Então, se não existisse essa equipe, se não existisse o impossível, certamente não teríamos chegado até aqui. Bom, eu gostaria de agradecer grandemente, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês e essas grandes instituições que nos apoiaram, Sebrae, Senai, FAPESP, Inova, FINEP, entre outras, e convidar vocês a conhecer um pouco mais da gente aí nas redes sociais, como @scosméticosdobem, ou no nosso site cosméticosdobem.com.br. E também vou seguir a professora Mariângela, gostaria de dedicar essa apresentação às vítimas da Covid.
Parabéns, Muito Soraya. obrigada. Parabéns, professora Maria Ângela. Eu gostaria de lembrar a todos que estão nos assistindo que se vocês tiverem perguntas para fazer para a Soraya ou para a professora Maria Ângela, ambas vão estar com a gente na mesa de discussão. É só enviar as perguntas pelos questions and answers ali, o Q&A, passando o mouse de vocês na tela, tá bem na parte inferior. Vamos conhecer agora o segundo caso de sucesso, que também enche a gente de orgulho na Unicamp, na Inova, que é o caso do nutracêutico, que foi lançado recentemente pela empresa Rubian, também foi incubada com a gente, a empresa Rubian, e que nasceu dos laboratórios do professor Mário Marostica Júnior, e é com ele que eu quero começar agora, convidar o professor Mário a começar a contar um pouco dessa história. Professor Mário, você está com a gente? Sim. Seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria de desejar um bom dia a todos que nos acompanham, de cumprimentar todos os presentes na pessoa do magnífico reitor, professor doutor Tom Zé, né, nosso colega, Antônio José Meirelles. Pergunto se vocês estão vendo a minha tela. Estamos sim. Sim. E gostaria, então, de contar um pouquinho para vocês sobre esse desenvolvimento do nosso trabalho. Bem, me apresentando primeiramente, meu nome é Mário, eu sou professor associado da FEA, sou pesquisador 1D do CNPq, pertenço ao Departamento de Ciência de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e lidero o grupo de pesquisa do CNPq Compostos Bioativos, Nutrição e Saúde, e atualmente coordeno o Laboratório de Nutrição e Metabolismo, e também sou responsável pelo Laboratório de Ensaios Biológicos da FEA. Gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre as iniciativas do nosso laboratório. Então, nosso laboratório ele trabalha com a biodiversidade preferencialmente brasileira, né? Primordialmente brasileira, trabalha com processos brandos, ou seja, nosso intuito é focar nos compostos bioativos, né? Muitos deles são sensíveis, então nós sempre procuramos trabalhar com condições de processo que sejam brandas, né? Para justamente preservar esses compostos bioativos e obtendo um produto ou um extrato primordialmente, nosso grupo trabalha com testes de atividade biológica, ou seja, provas de conceito. Nós tentamos incutir uma atividade biológica, uma atividade funcional, fisiológica, a esses produtos que nós obtemos, primordialmente focando em doenças crônicas não transmissíveis. Então, principalmente obesidade, principalmente estou falando aqui diabetes tipo 2, por exemplo, obesidade e suas comorbidades, né? Nós focamos também o câncer de próstata em parceria com o Instituto de Biologia, né? O Instituto de Biologia tem sido um grande parceiro do nosso grupo, e também foi muito parceiro no desenvolvimento dessa tecnologia, né? Dessa patente. Nós trabalhamos com a cognição, ou seja, nós sabemos que a população envelhece hoje, a população tem alguns maus hábitos de alimentação, por exemplo, e esses dois fatores são preponderantes para o desenvolvimento do declínio cognitivo, né? Para doença de Alzheimer, por exemplo, e declínio cognitivo. Então, nosso grupo estuda os produtos que podem contrabalançar esse processo, que podem avançar em melhorar a memória e cognição. E também nós trabalhamos muito com doenças inflamatórias intestinais que não têm ainda um tratamento exatamente bem delineado. Então, são possibilidades em que os alimentos oferecem alternativas de muito interesse, né? Então, ao final dessa cadeia, o nosso intuito é obter produtos que sejam green label, que sejam verdes, né? E que tenham, na verdade, um efeito à saúde. Esse é o nosso principal objetivo. Então, obter um produto que tenha um efeito à saúde. Alguns produtos com os quais nosso laboratório já trabalhou, trabalha, estão aqui ilustrados.
Hoje eu vou falar um pouquinho mais da jabuticaba, né, para vocês. Mas uma coisa que é importante deixar claro é que a transferência de tecnologia, ou seja, ela permeia todo esse norte, né, toda a ideia de transferência de tecnologia permeia essa cadeia do começo ao fim. Em cada etapa do desenvolvimento de processo, de produto que nós trabalhamos no nosso laboratório, a ideia de transferir tecnologia, se é um produto que realmente pode sofrer um aumento de escala, se ele vai ter um efeito importante no final, toda essa mentalidade permeia esse processo do começo ao fim. Contando especificamente um pouco da história dessa tecnologia, eu vou dividir essa parte em 4 subitens, né, que estão aqui. Então eu vou contar um pouquinho do histórico para vocês, do início dos projetos. Na verdade, nós começamos a trabalhar com a jabuticaba em 2008, né. Naquela época, a jabuticaba ela era praticamente inédita, havia poucos trabalhos com a jabuticaba naquela época, e o nosso grupo se interessou muito por essa fruta devido à sua cor, devido a ser brasileira e meio que um gut feeling, né, meio que uma ideia de que esse produto seria muito promissor. Então, de lá para cá, foram muitos trabalhos desenvolvidos, né, traduzindo isso em números, foram quase 30 artigos científicos, né, publicados, 17 teses, publicações, e isso levou todos esses resultados muito positivos com a jabuticaba, nos levaram a rotular, né, no nosso laboratório, entre aspas, como a menina dos olhos, porque ela sempre mostrou alguns resultados muito interessantes. Então, esses estudos mostraram que a jabuticaba, por exemplo, ela tinha efeito em estudos em vivo, ela tinha um papel antioxidante, melhorava a obesidade, tinha um potencial anti-inflamatório, melhorava a resistência à insulina, era atuante contra o câncer de próstata, né, contra a inflamação pré-prostática, na verdade. Ela tem um efeito contra a cognição, mostrada por meio de estudos em vivo e também, estudos clínicos, né. Então isso tudo culminou com uma parceria junto ao Instituto de Biologia, né, então a professora Valéria Quitete, ela foi fundamental no desenvolvimento desse estudo, dessa patente. Sem a professora Valéria, esse estudo não teria sido concluído, sem a professora Valéria e seu grupo de pesquisa, então é uma parceria 50%, né, então a professora Valéria realmente cooperou demais com esse projeto, foi uma sinergia muito importante. Por que sinergia, né? A professora Valéria trabalhando muito com a questão do câncer de próstata e o nosso grupo trabalhando muito com os alimentos, né? Nós conseguimos, então, diversos projetos, publicações e realmente avançar no sentido de ter resultados que culminaram com o desenvolvimento dessa patente, né. Então, de forma, bastante específica, não é, essa patente ela foi desenvolvida a partir da jabuticaba, ela é um extrato, né, da jabuticaba que possui atividade contra a obesidade. Ela, por diversos estudos, nós conseguimos comprovar que esse extrato tem um efeito, contra a obesidade. Nós mostramos isso em diversos modelos experimentais, com estudos, pré-clínicos e estudos clínicos, né. Então, ao obter esses resultados de muito interesse, né, às vezes nós até ficávamos assustados, né, como que um alimento consegue realmente reverter um quadro de uma doença, né, como nós conseguimos observar nos nossos estudos, né, por diversos parâmetros, sejam parâmetros de marcadores bioquímicos, como marcadores histológicos, né, nós conseguimos realmente comprovar esses resultados, e que culminou, esses resultados embasaram esse pedido de patente, depois de muitas discussões no nosso grupo de pesquisa, né, que está aqui, né, ilustrado por essa foto aqui, não é? E, realmente a redação da patente, o depósito da patente, eles não teriam sido possíveis sem a ajuda da Inova, né. A Inova realmente presta uma assistência, um serviço ao pesquisador que realmente são fundamentais. Sem a Inova isso não seria possível, né. Então gostaria de dedicar aqui, agradecer muito a Inova por essa parceria de anos, né, pela confiança, pela toda a ajuda que possibilitou realmente que isso fosse concretizado, e também,
o licenciamento pela empresa Rubian, né, que foi fundamental para que, de fato, essa patente pudesse ser disponibilizada no mercado. E, evidentemente, isso evidencia, né, o diferencial de você trabalhar na Unicamp, né? Então, a Unicamp realmente, ela direciona, ela te incentiva a enxergar de outra maneira os seus resultados. Ela te incentiva a olhar com criticidade para isso e te impelir a, potencialmente, endereçar os seus produtos ao mercado. Eu não fiz nada sozinho, né, então eu gostaria de agradecer muito os coautores dessa patente, a doutora Celina, que foi uma das pessoas que encabeçou os estudos, junto com a Sabrina, que foi nossa aluna, a Celina foi aluna da professora Valéria, a Andressa, que foi nossa aluna, o professor Félix, pela ajuda na parte analítica, a professora Valéria Quitete, que trabalhou fundamentalmente nisso, e a doutora Patrícia, que ajudou, que era pós-doc do professor Félix, e que ajudou nesse sentido. Gostaria de agradecer ao Instituto de Biologia, à Unicamp, à Faculdade de Engenharia de Alimentos, à Rubian, à Inova, FAPESP, CAPES e CNPq, pelo auxílio financeiro. E gostaria de deixar uma reflexão para nós, né, que nós somos feitos da matéria dos nossos sonhos. Isso é uma frase de William Shakespeare, A Tempestade, né? Na peça A Tempestade, e, no caso, o sonho, traduzido em palavras mais cotidianas, aí, esse sonho era o sonho de ajudar as pessoas e, por meio desse produto, tentar fazer o mundo um pouco melhor. Então, agradeço a todos pela presença e devolvo a palavra para a Vanessa. Muito obrigado. Parabéns, Maróchica. Parabéns também a todo o time da Faculdade de Engenharia de Alimentos, professora Mina, o professor Julian, sempre com a gente também presentes, e esse time de estrelas que é o da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Para contar como segue essa história, eu convido agora Eduardo Aledo, da Rubian. Olá, Eduardo, tudo bem? Bem, tudo certo? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou começar compartilhando aqui. É um prazer enorme estar aqui com esse time realmente fantástico, é uma experiência muito, muito interessante. Já apareceu a tela? Apareceu sim, falta pesquisar. Realmente é um prazer enorme estar aqui compartilhando a experiência da Ruby, a minha experiência pessoal. Quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, com uma startup, a Ruby tem como propósito esse tagline Clear by Design Extracts. Está muito alinhado com o que o professor Maróchica comentou, que é realmente utilizar matrizes vegetais realmente com potencial de bioatividade, processos limpos, e chegar realmente a um produto clean, que tenha como foco realmente o bioativo funcional. Ou seja, nosso propósito está em oferecer produtos de performance, com eficácia, segurança e sustentáveis. Tá? Mas eu acho que a Rubian tem um outro propósito também, que é justamente fazer a ponte que existe entre o conhecimento da academia e os benefícios para a sociedade e o mercado. Tá? Então, eu acho que o nosso papel dentro dessa conexão universidade-mercado, eu acho que é muito importante, porque é de lá que a gente aprende e de lá que a gente tenta realmente trazer isso para a sociedade. Contar um pouquinho da história da Rubian, né? Somos 4 sócios e fundadores. Quando nós começamos, a gente não entendia nada de extração, não entendia nada desses bioativos, inclusive os meus sócios nem eram da área, não eram da Faculdade de Engenharia de Alimentos. Conheci meus sócios no Desafio Unicamp, em 2014. Eles começaram com o projeto de empreendedorismo, junto com a professora Mariângela, com o projeto do Urucum, e eu entrei também, fui convidado para ser mentor, no fim acabei sendo sócio da Rubian, nós fundamos a Rubian. E realmente é uma empresa que é uma verdadeira spin-off da universidade, porque realmente tudo começou com os alunos, e eu me integrei, e foi realmente um caso de sucesso. Tá? Fomos incubados pela Inova de 2015 a 2018, nós licenciamos 3 patentes, uma
a primeira foi a do Urucum, com a professora Maria Ângela, a segunda foi do extrato do maracujá, com o professor Julian, e a terceira foi com o professor Marosca, da Jabuticaba, e também desenvolvemos em conjunto mais 2 patentes em cotitularidade, da Rúbia e a universidade. E isso é realmente um motivo de orgulho. Tá? Temos também alguma conexão com a Exalctech. Agora nós estamos também na Green Hub, que é uma aceleradora de produtos da cannabis. Nós vamos começar a investir em cannabis. O Brasil já está realmente evoluindo para isso. Tivemos 4 projetos FAPESP PIPs aprovados. Tá? Fomos também premiados pela 100 Open. Fizemos também treinamentos com o Sebrae, com a Apex, ganhamos prêmios com a Câmara Brasil Alemanha e ganhamos um prêmio nos Estados Unidos com a One Skin Technology, com um projeto do maracujá que é voltado para a linha de cosméticos. Tá? Então, a nossa conexão com a universidade, com a Inova, com a FEA é realmente fantástica e realmente sou muito grato e orgulhoso realmente de participar desse ecossistema. Mas vamos falar um pouco sobre a Jabuticaba, né? Como o professor Mário disse, realmente é a cor do Brasil, né? É muito emocional, as pessoas sempre lembram da infância, do sítio do avô, do tio, e comeram jabuticaba no pé da jabuticaba, e realmente é uma coisa que tem uma conexão com a nossa cultura muito forte. E melhor ainda é que ela realmente, a jabuticaba, tem coisas que realmente, como alimento, favorece muito a saúde das pessoas que consomem. Eu acho que a primeira motivação que fez com que nós, da Rubio, empreendemos na Jabuticaba foi, primeiro, pela quantidade de informações que foram desenvolvidas dentro da FEA, com o professor, com o pessoal do IB também, e tudo isso está muito conectado, está muito integrado. Né? A gente, quando fala de um produto que tem realmente uma bioatividade, um processo anti-inflamatório ou então como antioxidante, isso aí realmente mexe com todo o organismo. E existe uma conexão dessa parte do metabolismo, nessa parte da microbiota e também outros benefícios também que virão realmente conjuntamente, por exemplo, a parte cognitiva e, por exemplo, aqui a parte de hiperplasia da próstata. Então, dizer simplesmente que é um antioxidante, que é um anti-inflamatório, é uma coisa muito simplória. Eu acho que o poder da jabuticaba dentro do organismo, dentro de todo o sistema, ele é muito, muito forte. Então, nós enxergamos isso realmente que tem uma oportunidade enorme. Nós temos como estratégia segmentar todos esses benefícios em produtos, né? E em função da quantidade de dados, a gente vai ter um suporte científico para fazer realmente o lançamento dessa segmentação de produtos no mercado. Então, acho que o grande ponto que fez realmente com que nós decidimos estrategicamente entrar nesse negócio realmente foi pela quantidade de informações e esse mapeamento dessa interligação realmente de benefícios que existem para esse produto ou para esse extrato. Em função disso, a gente já começou a transformar os dados científicos em querer já ter um produto, como é que ele seria realmente encarado no mercado. Aí já desenvolvemos uma lâmina meio técnica, meio para o consumidor. Né? E nós colocamos e desenhamos um produto com o nome Longevity, porque entendemos que hoje essa nossa sociedade está procurando muito mais qualidade de vida e longevidade. Tá? E esse produto alinha muito bem com o conceito de longevidade. A Longevity é a nossa marca. Tá? O Metabody é a marca do nosso cliente, que a gente deu a liberdade dele posicionar como ele achava que seria mais interessante no mercado. Então, desenvolvemos essa lâmina que fala uma definição do produto, que fala sobre o processo de obtenção desse produto, um processo limpo. Já começamos a falar sobre a questão de gerenciamento de peso, a resposta à glicose e insulina, a questão da próstata e também da microbiota. Tá? Já desenhamos
já um processo de ação, um mecanismo de ação, e fizemos, já colocamos algumas informações sobre os benefícios de esteatose hepática, e pegamos essa lâmina, esse conceito, e já começamos a conversar com profissionais, ou seja, validar o conceito desse produto, os benefícios que ele poderia trazer. E a resposta foi muito positiva, ou seja, essa lâmina, esse protótipo, né, sem necessariamente levar o produto, mas mostrar o que o produto faz e mostrar realmente o conceito, o propósito dele, ele foi avaliado com profissionais, principalmente na área magistral, e ele foi muito bem avaliado. E daí realmente começamos a trabalhar na execução realmente do projeto de tornar o conhecimento da academia para realmente para o desenvolvimento no mercado. Tá? Começamos com a parte industrial, tá? Uma preocupação que nós temos, sustentabilidade. Então, nossa matéria-prima seria o lixo. E realmente a palavra lixo não é adequada. É um subproduto que tem realmente coisas muito ricas, e trabalhamos com cascas e às vezes algumas sementes, né? Do resíduo da agroindústria, ou seja, da indústria que utiliza jabuticaba para fazer geleias, sucos, né? E também do resíduo dos plantios, tá? De alguma jabuticaba que não está no ponto, ou que está fora realmente da especificação que iria para o mercado. Tá? Então, nós trabalhamos com esses dois resíduos, tanto do plantio como também da indústria. Fazer uma extração que não é uma extração muito diferenciada, é uma extração hidroalcoólica, e daqui nós vamos com um processo de secagem e obtemos esse pó aqui por spray dry. Tá? E temos como marcadores os polifenóis, as antocianinas e ácido elágico. Esses são os principais marcadores que realmente vão fornecer o benefício para o usuário. Tá? Mas o mais importante, né, nesse processo de transferência do conhecimento da academia para o mercado não é somente a informação técnico-científica, é ver o quanto que isso realidade, é importante para o usuário ou o consumidor. Então, nós validamos essa ideia, nós fomos conversar com profissionais, com médicos, com o pessoal também muito de farmácia de manipulação, com usuários e clientes, e realmente validar essa ideia e ver se tem um product market fit. Tá? Não poderíamos realmente começar a investir dinheiro, recursos para o desenvolvimento sem realmente validar isso, e fizemos essa validação. Aí fomos para o laboratório, fizemos um primeiro protótipo, seguindo a nossa ideia de como seria todo esse processo de obtenção, e aqui todas aquelas preocupações, como é que vai ser a forma, como é que o usuário vai usar, quantas cápsulas, a concentração, tá? Medições de estabilidade, bioatividade daqueles marcadores, né? Enquanto a segurança, também testes de segurança. Tá? Aí fomos com uma primeira produção, já uma produção, diria que pré-industrial, tá? Já desenhando a cadeia de matéria-prima, né, dos fornecedores da casca. O processo tem que ser GMP, né, Good Manufacturing Practice, atender as questões regulatórias, já fazer todo um cálculo de custo, ver a embalagem adequada, já começar toda a documentação de especificações, e fomos com uma primeira venda. Tá? Nós temos um parceiro hoje, que é um distribuidor, que é um distribuidor de produtos farmacêuticos, que é a Infinity Pharma, e já trabalhando em questões legais, certificações, cadastro do produto, fazer medições de shelf life, negociando preço, e aí já trabalhando também no inventário para as próximas vendas. Tá? E esse foi um processo que a gente trabalhou e foi muito, muito bem desenvolvido. O produto é esse, como eu disse, a marca Metabody, do nosso cliente. Tá? A nossa marca como disse, é o Longevity, tá? E ele posicionou esse produto primeiramente na parte metabólica, tá? Que é o gerenciamento do peso corporal, o controle da glicemia e insulinemia,
controle de colesterol, HDL, redução do estresse oxidativo e também a questão de gordura no fígado, esteatose hepática. Tá? Então, essa primeira versão, a primeira geração do produto derivado da jabuticaba. Tá? A segunda, muito provavelmente, vai estar mais focada na parte da microbiota, que também tem vários benefícios que estão também integrados, né, com a geração 1. E a terceira, muito provavelmente, vai ser a questão da próstata, na redução da inflamação da próstata. Então, estamos trabalhando nesses 3 conceitos e acho que a gente tem muito trabalho pela frente e eu acho que vai ser realmente um resultado muito interessante. Tá? Agradeço a todos que nos ajudaram, principalmente a Inova, desde quando a Rúbia começou no processo, depois no licenciamento da patente. Agradeço realmente todos os cientistas, o professor Mário, todos os laboratórios, LAPE, ELASF, da Unicamp, da professora Valéria também, que nos ajudou. E tem uma frase, né, do Carlos Drummond de Andrade: a natureza não faz milagres, faz revelações. E eu dedico não só essa apresentação não só às vítimas, mas também aos cientistas da Covid, tá? Que eu acho que é uma coisa muito, muito importante para nós. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Aledo. Muito obrigada mesmo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque eu tive que vir para a cozinha porque parou uma betoneira na porta da minha casa. Então, eu vou fazer o restante do evento com vocês aqui da cozinha. Eu gostaria de lembrar a todo mundo que esse evento continua no período da tarde. Nós vamos agora para a mesa de discussões, então vocês podem colocar as perguntas de vocês que vão ser direcionadas aí para a nossa mesa, mas à tarde, a partir das 2 horas, a gente discute propriedade intelectual, tá certo? Mesmo link, não se esqueçam que é o mesmo link, é só entrar no mesmo link que vocês já estavam, vocês podem acompanhar a gente. O pessoal já está dizendo que está me ouvindo bem, então legal. Para vir para a mesa de discussões, eu gostaria de convidar os nossos palestrantes, então, todos a voltarem, a professora Maria Ângela, a Soraya, a Aledo, o professor Maróstica, e também convidar as minhas colegas da Inova, Yara Ferreira, que é diretora de transferência de tecnologias, diretora de parcerias, é a pessoa aqui responsável pelo time por fazer essas conexões, e também Mariana Zanata, que é gerente do Parque Científico e Tecnológico e da incubadora de empresas de base tecnológica Unicamp, né, Unicamp. Mariana também não poderia faltar hoje nessa conversa, né? Ela que estava com a gente, estava com as empresas aí, tanto com a Rubio quanto com a SC Cosméticos logo no começo. Quero convidar, então, Yara, se apresenta, conta um pouquinho sobre a área e a gente já vai para o bate-papo, para as perguntas. Seja bem-vinda, Yara. Obrigada, Vanessa. Quero parabenizar pelas apresentações feitas até agora e dar um abraço, né, em todos, um abraço virtual em todos aí. E toda fala me fez lembrar do histórico de cada licenciamento, de cada patente, enfim, né? E eu não vejo, assim, inventores, eu vejo amigos, né? Eu vejo a professora Maria Ângela falando, veio à mente, professora, tudo que nós passamos, das discussões, né? Dos desafios, a Soraya, né? Que agora a gente está numa fase de internacionalização, né, Soraya? Que é bem assim, a gente está apoiando isso, o professor Mário, né? O Aledo, então, o Aledo é super parceiro da Inova desde o início, né, Aledo? Quando você não sabia, nem eu, nem você sabíamos como íamos tocar tudo isso. Mas, enfim, a área de parcerias da Inova, ela faz mesmo, né, essa articulação. Professor Tom Zé, me perdoe, boa tarde, tá? Quase boa tarde, né? Enfim, mas a área de parcerias da Inova faz essa articulação, né, entre as empresas e a Unicamp. Não é uma coisa tão simples, né, mesmo porque são diálogos, né, e são linguagens diferentes. Eu quero aqui aproveitar para agradecer à equipe de parcerias, a Ana Daidoni, ao Pedro Rocha, a Beatriz e a Priscila, por todo esse apoio que vem dando, né, e é um dia bastante feliz, né, assim, apesar de tudo que a gente vem passando nos últimos tempos, né. Então, assim, eu quero agradecer a todos que estão aqui,
a todos os diretores de unidade, que se eu vi a professora Mirna, já fiquei com vontade, a professora Mirna, mas eu não posso, porque eu adoro todos, né, da mesma forma. Então, Vanessa, passo aí a palavra para você, tá bom? Obrigada, Yara. Mariana Zanata. Mari, seja bem-vinda. Oi, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Bom dia aos professores, professora Maria Ângela, professor Mário, parabéns pelo trabalho. Bom dia para a Soraya, para o Eduardo. Grande orgulho de ver o trabalho de vocês aí, muito legal mesmo. Bom, eu sou gerente do Parque Científico Tecnológico e da incubadora da Unicamp. Trabalho na Inova há 10 anos, já passei um pouquinho por cada área e estou aí na área do parque, né, da incubadora, já desde 2015. Então, para nós é um grande orgulho aí, né, ver né, essas empresas, essas ideias e projetos que surgiram lá do desafio, né, de um sonho aí de empreender como o da Soraya, né, e que passaram pelo nosso processo de incubação aí com apoio, né, de diversas áreas da Inova, de diversos parceiros, mentores, consultores, né, e conseguir ver isso de fato no mercado, né? Então, realmente é um prazer poder ver esses resultados aí tão promissores. Parabéns. Obrigada, Mariana. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta para a professora Maria Ângela e para o professor Maróstica. Vocês dois são docentes que trabalham com o setor empresarial. O que vocês podem destacar como sendo os benefícios, tanto para o laboratório de vocês, ou para a universidade, ou para os alunos de vocês, de se manter relações ativas com o setor empresarial, seja por meio de colaborações para pesquisa, ou mesmo pela transferência do conhecimento? Você quer começar, professora Maria Ângela? Você está mutada. Bom, agora estou com voz, né? É o seguinte, estou com voz? Tá sim. Então tá. Bom, por que trabalhar com o setor empresarial, né? Eu acho que isso daí é uma questão que veio lá de quando eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos. Veio uma criança aí, vovó, eu não sei se vocês ouviram. Bem, a minha tese de doutorado foi paga pela Kraft. Então, eu fiz um estudo e a minha bolsa, enfim, todo o meu trabalho era pago pela Kraft. Então, isso era usual nos Estados Unidos, eu fui treinada para isso, né? Então, essa questão do empreendedorismo é nato no americano, mas é nato porque todos fazem. Então, acho que essa cultura eu trouxe de lá para cá, e aí eu tive um apoio muito grande no início da minha carreira, do professor Saul Dávila, eu nunca vou esquecer, que me colocou em contato com o Centro de Pesquisa da Ródia. Naquela época ainda era a Ródia. Então, a gente já começou trabalhando lá e vendo problemas. E como que isso beneficia o nosso trabalho como professor? Você traz para dentro da sala de aula problemas concretos, problemas que você pode solucionar. Então, isso enriquece muito o seu trabalho como docente. Então, acho que uma troca benéfica para ambos os lados. É difícil em alguns momentos, a gente não pode negar a dificuldade, mas faz parte do processo. Então, eu efetivamente acho que eu fui treinada para fazer isso, né? E eu acredito que o Brasil precisa de empreendedores. Então, nós não precisamos formar doutores para a academia. Hoje, nós precisamos formar doutores para abrir empresas, para serem empresários, porque são essas pessoas que vão trazer o desenvolvimento para o país.
Muito obrigada, professora. Olha só que mensagem muito bonita. A gente sabe que esse tipo de formação em empreendedorismo, se você for um docente mais para frente, você que está estudando doutorado, também vai ser uma formação importante, ainda mais nos dias de hoje, para conseguir aí recursos para o seu próprio laboratório. Professor Maróstica, e da sua perspectiva, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Como é que é trabalhar com o setor empresarial? Acho que a professora Maria Ângela colocou muito bem, né? Nós realmente, o Brasil precisa trabalhar nessa área, principalmente nessa área de produtos naturais, onde nós atuamos, né? Nós temos um espaço enorme para entrar nessa. O mercado cada vez mais requer isso. Nós, da academia, pesquisamos essas questões, por que não unir as pontas, né? Então, acho que nós temos essa perspectiva de fazer isso. Compartilho do ponto de vista da história pessoal. Também no doutorado, nosso laboratório também tinha pessoas de empresas, por exemplo, a nossa orientadora, a professora Glaucia Pastore, sempre nos estimulava também a fazer isso, a estar em contato com as empresas. Eu fui pós-doc da professora Maria Ângela também, então ela também nos estimulava a enxergar essas coisas. Trabalhei numa empresa durante um tempo, uma empresa de produtos naturais, que também trabalhava com extratos, então o olhar, quando você trabalha na indústria, depois você vem para a academia, ajuda muito a nos inserirmos nessas perspectivas, né? E quando nós pensamos em projetos de pesquisa, a nossa cabeça muda um pouco, no sentido de enxergar, eu falei um pouco disso na minha palestra, né? De enxergar desde a concepção do projeto até o seu final, algo que seja possível de ser aplicado do ponto de vista industrial. Então, acho que isso, quem pensa em fazer isso, eu acho que é interessante pensar do início ao fim da cadeia, para que isso ganhe corpo e seja possível de ser realizado no final. E, de fato, isso traz uma vivência para o aluno, uma vivência para o estudante, que tende a suprir essa necessidade que eu acho que o Brasil tem hoje de empreendedores nessa área. Era isso que eu tinha para acrescentar. Muito obrigado. Obrigada, Maróstica. Eu estou com uma pergunta aqui da Bianca, que é uma pergunta mais voltada para a área de propriedade intelectual, mas acho que a gente pode comentar um pouquinho. Ela comenta que sobre o intuito da patente, né? Que o intuito da patente é disseminar o conhecimento para a sociedade. Isso é uma coisa que acontece muito, uma dúvida, né? As pessoas acham que o fato de uma pesquisa ser, a gente fazer um pedido de patente para um resultado de uma pesquisa, que a gente vai estar querendo esconder, na realidade é bem o oposto, né? Os bancos de patentes são são depositórios muito ricos de se entender como é que está o estado da arte na tecnologia. Mas a pergunta dela é se a patente tem que ser bem descrita e detalhada, por que existem informações que não puderam ser reveladas nas apresentações? Bianca, nosso intuito com essa apresentação, se você está comentando a respeito de hoje, a orientação fosse que a gente fosse bem rápida, não entrasse em detalhe técnico, tá? Então, uma das questões é essa, foi, assim, uma orientação nossa para a gente poder bater um papo realmente sobre o processo de transferência de tecnologias e não sobre os detalhes das tecnologias, tá bom? Ok, eu vou direcionar uma pergunta para a Yara agora, a pergunta da Mônica Tavares. Yara, a Mônica pergunta como é que é o protocolo para transferência de tecnologia na Unicamp, se tem que passar pela Inova, se pode ir direto pelo docente, quais são os passos, qual é o recado que você tem para a Mônica, como é que funciona isso na Unicamp? Oi, Mônica, sim, nós temos sim um protocolo. Toda empresa que tiver interesse, né, no nosso portfólio de patentes, aliás, o vídeo que a Vanessa apresentou está lá, né, o nosso portfólio. Vanessa, se for possível, peço para o seu pessoal aí colocar no link, e também o formulário para conexão de empresa, e também o professor, né, que quer fazer um projeto de pesquisa, a gente também tem formulários na página da Inova. Mas voltando, sim, temos um protocolo, a empresa entra em contato com a Inova, de acordo com a política de inovação da Unicamp, é responsável pela negociação, e até mesmo fica meio difícil, né, o pesquisador ou o inventor não conversar com a gente, porque o contrato de licença, ele tem sua origem na própria Inova. Só aproveitando um pouquinho, falando um pouquinho da Bianca sobre a resposta dela, se você me permite, Vanessa. Com certeza. Sim, apesar, né, assim, a patente, né, depois a minha amiga Raquel, depois à tarde, né, vai abordar sobre esse assunto, mas do ponto de vista estratégico de negócio, evidentemente que há algumas coisas, né, assim, alguns requisitos da patente que são sigilosos na estratégia de desenvolvimento do produto.
Então, uma patente robusta é aquele que mostra, mas também não tudo muito detalhado, né? Então, os professores que estão aqui sabem bem disso, por isso que muitas coisas dependem também da estratégia da empresa, tá? Do ponto de vista de comercialização. Mas, se vocês quiserem ter mais ideia, o protocolo de transferência, ele é longo, pode mandar para a gente conversa, tá bom? É isso aí. Tá certo. Legal, obrigada, viu, Yara? Eu queria direcionar uma pergunta. Aliás, a Bianca tem outra pergunta aqui, então vamos tentar privilegiar as perguntas da Bianca, né? Ela está dizendo como é ensinada no dia a dia de hoje, nos programas de graduação, pós-graduação aí na Unicamp, essa questão do empreendedorismo, né? Eu acho que a gente pode fazer em duas pontas. Eu queria, Bianca, inclusive te convidar, já que você tem esse interesse, né, para participar, todos os que estão aqui com a gente hoje, do período da tarde. À tarde a gente vai estar tratando um pouquinho mais de propriedade intelectual e de alguns programas, algumas iniciativas da Inova. Queria comentar com vocês que a Inova lançou recentemente um programa de mentorias em propriedade intelectual, que tem um foco em PI também com viés em pensar em empreendedorismo. Mas eu quero convidar a Mariana Zanata a comentar um pouquinho mais sobre esse processo de integração dos nossos alunos, assim, o que a gente tem e o que a gente oferece para os nossos alunos. A Mari, ela conta de uma escadinha em diversos passos, é uma palestra à parte, mas para levar os nossos alunos a ter um pensamento empreendedor. Mariana. Obrigada pela pergunta. A gente tem o que a gente vem chamando de jornada empreendedora na Unicamp, né? Então, uma das primeiras iniciativas que nós temos organizadas pela Inova, né, é a disciplina AM 037, e também oferecida pela pós-graduação da FEA, com o professor Anderson, a TP 386. Ela é chamada de Propriedade Intelectual, Inovação e Empreendedorismo, Temas Contemporâneos. É uma disciplina oferecida já desde 2008 pela Inova, todo semestre, acontece às terças-feiras, né, às 7 horas da noite, e o principal diferencial dessa disciplina é que ela é transversal, aberta a todos os alunos, né, e o que nós buscamos, né, com essa disciplina é sensibilizar os alunos para esse tema do empreendedorismo, de empreender. Então, não é uma disciplina teórica, nós trazemos a cada aula, em cima de um tema, nessas temáticas aí de inovação, propriedade intelectual e empreendedorismo, nós convidamos ex-alunos, né, empreendedores, para falar sobre esse tema e contar sobre a experiência deles, de como foi empreender, dificuldades, principais desafios. Então, uma disciplina bastante inspiradora e também prática, porque ao longo da disciplina, os alunos têm que se juntar em grupos e montar um modelo de negócios com as ferramentas que a gente também oferece ao longo da disciplina. E depois tem que fazer a apresentação disso, né? Nós vamos ter as 2 aulas finais na semana que vem e na outra semana com a apresentação desses projetos. Foram 17 projetos nesse semestre. Isso, dessa parte dos projetos, é mais recente, né? Então, assim, ao longo do tempo, né, a gente foi melhorando essa disciplina e com isso poder trazer essa experiência aí bastante rica para os alunos, né? Depois, a outra iniciativa que a gente tem é o Desafio Unicamp, que eu acredito que muita gente já conheça, que também já está numa fase final, né? A final vai ser dia 2 de julho, à tarde. Estamos agora no momento de avaliar os trabalhos entregues para definir os 6 finalistas. No desafio, qualquer pessoa que queira participar é aberto ao Brasil todo, a empreendedores, alunos, enfim, que queiram escolher uma patente da Unicamp, montar uma equipe e também, com toda a capacitação que a gente dá, montar esse modelo de negócios, né? E quem sabe, ao final, ser aí premiado com o melhor modelo de negócios apresentado. A Rubian é um caso, né, de uma equipe que participou do desafio lá atrás e decidiu empreender a partir dessa experiência, né? É muito legal de ver esse ciclo, né, se fechando. Nós temos também um workshop PIP, FAPESP, que nós oferecemos, incentivados inclusive pela própria FAPESP, em que a gente orienta como submeter, né, projetos para o PIP e, com isso, estimular e ajudar esses empreendedores a buscarem recursos, né?
E, por fim, a incubadora, né? Então, para quem, enfim, se passar por todo o processo legal, se não também quero só incubar, a incubadora é aberta a empreendedores também, né, do Brasil todo. A gente pode fazer isso à distância, é possível. Que tem um projeto de pesquisa, né, de base tecnológica, né? Então, assim, o core da empresa tem que ser ali um projeto inovador, né, uma tecnologia inovadora que busca o desenvolvimento científico e tecnológico para buscar esse desenvolvimento e colocar no mercado. Então, tanto S-Cosméticos quanto a Rubian participaram desse processo e nós oferecemos também várias mentorias, palestras, capacitações, reuniões de acompanhamento, oficinas com o Sebrae, com o Febraec, tem parceiros como IBM, Siemens, que oferecem softwares, capacidade em nuvem, enfim, temos uma parceria com a Rede Empreende, que é uma rede ibero-americana, né, de universidades para empresas que queiram internacionalizar. Então, esse é a nossa jornada que a gente fala, né, para que, ao final, essas empresas saiam aí, como a Rubian e a S-Cosméticos, lançando produtos inovadores no mercado. É isso. Quem quiser conhecer um pouquinho, ó, logo a gente vai abrir inscrições para o final do Desafio Unicamp, dia 2 de julho, é uma sexta-feira, um pouquinho antes do happy hour, tá? Então já dá para reservar na agenda o período da tarde para conhecer quais são as próximas empresas que vão estar aí com a gente, certo? Quero fazer uma pergunta para a Soraya e para o Aledo. Não sei se o Aledo está com a gente ainda aqui. Vocês, os dois, falaram demais a respeito de parcerias que vocês foram desenvolvendo no decorrer da trajetória da jornada empreendedora de vocês, né? Eu queria perguntar para vocês qual que é o papel da escolha do ecossistema no caso de uma empresa de base tecnológica. Porque às vezes a gente vê muito, em especial na mídia, assim, em outros canais, né, aquela visão do empreendedor sozinho, né, o empreendedor. E vocês foram muito categóricos em pontuar o quanto o ecossistema é importante para vocês. Soraya, você pode começar um pouquinho comentando isso? Qual a importância de se escolher bem ou comentar em cada etapa? O que um pesquisador que pretende empreender, o que ele deve levar em consideração? Ótima pergunta, hein? Muito bom. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez aqui o pessoal da Inova, Mariana, Yara, um prazer estar aqui com vocês. Mariana foi, assim, fundamental aí na Inova para a gente conseguir superar todos os desafios aí diários, né? E conseguir começar a decolar. Então, é uma gratidão eterna aí ao trabalho dela, competência, né? E estava sempre disponível para a gente. Bom, o processo de incubação, eu posso dizer que eu faço uma analogia com o processo cirúrgico. Ele precisa ser preciso para ter sucesso. Então, você precisa das competências certas no momento certo. E a Inova, ela tem muitas competências para atender esse processo cirúrgico, né? Então, quando a gente precisava de propriedade intelectual, ia lá, gritava para a Yara, dei muito trabalho para a Yara, ainda dou, né? Porque ela é especialista nessa área. Daí, quando não tinha um especialista, Mariana e toda a equipe do Sebrae ia lá e corria atrás de mentores, né? Então, era aquele suador para tentar resolver realmente o problema que estava iminente ou emergente ali. Então, eu acho essa visão, né, de conhecer empreendedorismo, de conhecer o negócio e as necessidades do momento daquele negócio é fundamental. E a Inova, ela abraça todos esses processos, né? E no Brasil eu não conheci nenhuma outra instituição, passei por várias, né? Passamos por várias, e que tivesse toda essa competência, esse entendimento, né? Então, esse ecossistema dentro de uma universidade, com pesquisadores super competentes, né? Que tem uma vasta experiência, que tem visão de empreendedorismo, né? Como o Mário, a professora Maria Ângela. Assim, é um lugar ideal realmente para você começar a criar asas para voar. Obrigada, Soraya. Aledo.
Eu dividiria essa pergunta, assim, talvez em duas respostas. Eu acho que a primeira delas vamos falar sobre a profundidade do conhecimento científico, tá? Eu acho que a Unicamp, ela tem realmente uma base de conhecimento profissional científico realmente muito forte, tá? E quando a gente se lança para empreender em cima de uma ideia, uma base tecnológica, aquilo lá é muito dinâmico, porque, na realidade, uma patente ou um projeto ainda é uma pedra bruta. E a gente precisa lapidar essa pedra bruta até que realmente feche o ciclo e vá para o mercado. E para esse processo, que realmente de lapidação, amadurecimento, ainda vai exigir mais conhecimento científico, tá? E todo o suporte realmente do staff, dos professores, dos laboratórios da Unicamp, eu acho que realmente são fundamentais nesse processo. A segunda seria muito mais com a visão de empreendedorismo, tá? A visão de empreendedorismo, a Inova, ela ajuda muito a dizer, ó, tem uma porta ali que você pode abrir, talvez não seja a porta certa, mas vai lá e conversa, ele vai te ajudar a reconhecer uma outra porta. E te ajuda também você conectar os pontos e montar o seu modelo de negócio, montar a sua estratégia e entender para quem você realmente vai oferecer aquele valor, se tiver valor, né? Tem que ser realmente validado tudo isso. Então, o conhecimento científico que a Unicamp detém, e com todos os professores, laboratórios, cientistas, e também esse processo realmente de ajudar, ok, tem uma porta, vai lá e aprende e monta o seu próprio negócio. Legal, obrigada, Leda. Bati o olho agora no chat, vi que tem uma pergunta, pessoal, eu geralmente não olho no chat, tá? Que é bem confuso, eu olho ali no Questions and Answers, mas eu vou direcionar essa pergunta para a Yara. Pessoal, o Rodolfo está perguntando a respeito de transferência de tecnologia de licenciamento com exclusividade. Rodolfo, não tem a ver o fato da empresa estar na incubadora, tá certo? Mas eu acho que a Yara pode comentar com você como é que a gente estabeleceu isso na Unicamp, a gente fez recentemente a nossa política de inovação e tem uma resolução a respeito disso, certo? Yara, pode comentar a respeito de licenciamento exclusivo? Sim, Vanessa. O licenciamento exclusivo, ele é definido por lei federal, tá? Então, na verdade, a Unicamp, na sua política de inovação, que teve a participação, né, Vanessa, total da Inova, né, vamos dizer assim, na sua elaboração, ela prevê que há duas possibilidades de uso e exclusividade. Um é através desses convênios em parcerias, que o Aledo, por exemplo, né, ele tem uma patente gerada em cotitularidade com a Unicamp, por isso ele tem a exclusividade do uso e exploração, e também a partir do momento que a gente lança extratos de oferta, que fica no site da Inova, tá certo? Então, há esses dois momentos. Como a Vanessa já disse, né, se você está incubado, não quer dizer que você possa licenciar com exclusividade uma patente Unicamp. É isso. Tá certo. Vou seguir, que tem outra pergunta no Questions and Answers a respeito de como é que a Unicamp é remunerada. Vamos tratar disso, como é que a Unicamp é remunerada a respeito disso, nos contratos de transferência de tecnologia. Então, eu vi também uma pergunta, como é que a gente, também aproveitando, né, como é que a gente faz o controle disso tudo, né, da transferência de tecnologia. Quanto à remuneração, gente, a gente tem que levar em consideração que nós temos parceiros, tá, na hora do licenciamento. Isso é importantíssimo. Então, o processo de licenciamento não é um processo assim tão rápido, né? E ele envolve muita negociação, conhecimento de quem vai licenciar a tecnologia da Unicamp, e ele é embasado num contrato, tá? Então, assim, o contrato, a gente negocia, eu sempre digo, né, que o contrato, ele reflete a negociação. Então, por exemplo, né, se eu quero saber onde está, como é que vai ser feito, a gente tem umas auditorias, mas, assim, é muito raro a gente ter algum problema com mesmo utilização indevida e tal. Remuneração, tá, pelo uso da patente, ela é feita na negociação. Então, ficaria bem, assim, imenso, né, eu explicar para vocês quais são os critérios, mas, com certeza, de acordo com a política de inovação da Unicamp, as startups e as spin-offs, elas têm uma negociação, assim, apoiada pela própria universidade. Isso é importante, tá? Então, a gente tem algumas condições, né, até mesmo
do patenteamento ou de sermos parceiros para que uma tecnologia da Unicamp possa gerar uma spin-off. Tá bom, Vanessa? Legal, obrigada, viu, Yara? Eu queria comentar com vocês, aí, seguindo um pouquinho a questão da pergunta dos ecossistemas, depois de incubada, a empresa pode ainda se estabelecer dentro do campus da Unicamp, dentro do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. As startups podem fazer isso. Mariana, quer comentar um pouquinho sobre o PAC? Voou meu microfone aqui. Sim, então, o parque, né, científico e tecnológico, ele é um espaço físico, né, com diversos prédios. Hoje nós temos 6 prédios que são dedicados a abrigar laboratório de empresas que queiram fazer pesquisa e desenvolvimento com a universidade e também startups. Então, nós temos hoje 2 editais por meio dos quais, né, essas empresas podem submeter propostas. Esses editais são de fluxo contínuo, então, a qualquer momento a gente pode receber propostas de empresas que queiram ter o seu braço de P&D aqui dentro da universidade para fazer a pesquisa junto com a universidade e dentro da universidade, né? E também de startups aí que estão, né, num estágio inicial. A gente tem diversas ex-incubadas, né, graduadas, que hoje estão, né, em salas aqui em um dos nossos prédios, né, e que com isso conseguem permanecer perto desse ecossistema, perto dos alunos para estágio, perto dos laboratórios para fazer pesquisa, né, perto dos professores, perto da Inova, né. Então, eu convido depois quem quiser, né, conhecer. Nós temos espaços disponíveis, né, nesses diversos prédios. E depois eu mando aqui também, né, pediria que a Kátia A gente já encaminhasse o link do parque. o link dos editais. Inclusive os docentes, vale a pena conhecer o que a gente tem ali de setor empresarial dentro da Unicamp, trabalhando junto com a gente. Bem, a gente já 1 minuto para o final desse webinar. Eu quero dar os parabéns, professora Maria Ângela, professor Maróstica, Soraya, Eduardo Aledo. Parabéns, vencedores do Prêmio Inventores desse ano, todos vocês, certo? Parabéns pelos produtos no mercado, vocês dão muito orgulho para a gente da Inova. Obrigada a participação das minhas colegas Yara, da Mariana Zanato, obrigada a todos da Inova. E, se você tiver interesse, voltamos hoje à tarde, às 14 horas, para conhecer um pouquinho mais e conversar um pouquinho mais sobre propriedade intelectual e sobre um novo programa de análise estratégica do portfólio de patentes da Unicamp e 2 cases de programas de computador da universidade licenciados para o setor da saúde com grande impacto social. Vejo vocês hoje à tarde. Muito obrigada por a sua audiência. Até mais.